Diego Montes deslizou os documentos do divórcio sobre a mesa de vidro sem sequer erguer o olhar para a mulher que esteve ao seu lado durante 12 longos anos. Foi um gesto rápido, de apenas 3 segundos, encaixado friamente entre 2 reuniões de sua agenda lotada no coração financeiro de Monterrey. Ele já havia cancelado os cartões de crédito dela, trocado as fechaduras do amplo apartamento que os dois compartilhavam e ligado para o banco para restringir qualquer acesso às contas conjuntas. Já havia desmontado toda a vida da esposa antes mesmo que ela pegasse a caneta, porque tinha absoluta certeza de que ela assinaria sem fazer perguntas. Havia construído toda a sua fuga, baseando-se inteiramente na submissão e no silêncio prolongado dela. O que Diego jamais calculou, nem mesmo em suas projeções mais precisas, foi o que aquele aparente silêncio realmente escondia. Ofelia assentiu. Deixou a caneta sobre a mesa e não pronunciou uma única palavra, iniciando uma reação em cadeia que lhe custaria absolutamente tudo. Ofelia Cruz olhou para a caneta agora, repousando sobre a mesa, e sentiu que algo dentro do seu peito se tornava muito calmo e extraordinariamente frio. Durante 12 anos ela havia sido a senhora Montes, permanecendo ao lado dele nos eventos de gala de Nuevo León, sorrindo para fotografias nas quais seu nome jamais era mencionado e ouvindo receber o mérito pelas brilhantes ideias financeiras que ela havia sussurrado para ele na noite anterior. Ela construiu toda a sua existência em torno da crença de que lealdade incondicional significava alguma coisa, de que, se desse o suficiente, permanecesse calada o bastante e se tornasse útil o bastante, estaria protegida de qualquer tempestade. E agora, sentada naquele escritório impecável, compreendeu isso com uma clareza devastadora. Ela nunca estivera protegida? Apenas havia sido conveniente para os propósitos de um homem que devorava a luz dos outros. Ofelia, disse Diego novamente, desta vez com um tom muito mais cortante, batendo com um dedo perfeitamente manicurado sobre a mesa. Não temos a tarde toda para isso. Mateu está esperando no térreo. Mateu, seu principal advogado. Um homem para quem Ofelia havia preparado jantares elaborados, um homem que se sentara à sua mesa, elogiara seus temperos e perguntara sobre os planos para a casa no lago que agora jamais comprariam. E ali estava ele, em algum lugar daquela imensa torre de vidro, esperando para fazê-la desaparecer do mapa exatamente no horário previsto. Ela pegou novamente a caneta com a mão firme. Os lábios de Diego estremeceram levemente em um meio sorriso que ela conhecia perfeitamente. Era a mesma expressão que ele usava quando fechava um negócio vantajoso, quando alguém o subestimava e ele conseguia sair vencedor sem deixar rastros. Ele acreditava estar vendo-a se despedaçar, sem fazer a menor ideia de que, na realidade, estava testemunhando o seu despertar. Você está lidando com isso de uma forma muito madura, disse Diego, recostando-se na cadeira de couro como um rei satisfeito. Eu realmente aprecio isso. Algumas mulheres estariam gritando, jogando coisas pelo escritório. Você sempre soube manter a dignidade. Ela assinou seu nome, Ofelia Cruz. Não Montes. Ela já havia abandonado aquele sobrenome em sua mente em algum momento durante a viagem de elevador até o 60º andar. Escreveu-o com letras limpas e uniformes. A mesma caligrafia elegante que utilizara para assinar autorizações de Diego, listas de eventos e cartões de agradecimento aos grandes investidores. Quando soltou a caneta, Diego estendeu a mão e puxou os documentos para si, usando apenas 2 dedos, tomando o máximo cuidado para não tocar a mão dela, como se ela já fosse uma completa estranha. Pronto, disse ele, organizando as folhas. Não foi tão difícil, foi? Deixe a Ritkel cuidar das questões práticas. É muito mais limpo assim, menos emocional. As contas, os cartões. De qualquer forma, tudo estava no meu nome. Você entende isso, não é? O apartamento pertence à empresa. Tecnicamente, nunca houve nada que fosse seu. Ele pronunciou a palavra tecnicamente como se estivesse lhe concedendo um presente generoso. Mas eu não sou um monstro, acrescentou, com um tom de falsa compaixão. Deixei alguma coisa para você recomeçar. Um pequeno colchão financeiro. Seja inteligente com ele. Você é uma sobrevivente, Ofelia. Só que uma sobrevivente muito silenciosa. Um pequeno colchão financeiro. Como se 12 anos de sua vida fossem um pacote de indenização que ele, em sua infinita misericórdia, tivesse decidido conceder. Ela se levantou, surpresa ao perceber que suas pernas estavam completamente firmes.
Havia imaginado aquele momento 1000 vezes nas últimas 3 semanas, desde que encontrara o segundo celular, aquele em que o nome de Valéria estava salvo como contato de emergência. Em cada versão imaginada, ela tremia, chorava e exigia respostas aos gritos. Em vez disso, sentia uma concentração fria e cristalina, como a superfície de um lago congelado. "Adeus, Diego", disse suavemente. Ela se virou e caminhou em direção à porta. Atrás dela, ouviu a respiração satisfeita de um homem que acreditava ter vencido sem esforço. Chegou ao saguão, onde o segurança, um gentil senhor chamado Valdo, cumprimentou-a por hábito antes de se corrigir com tristeza. Ela agradeceu sinceramente e saiu para a rua, onde o ar frio a atingiu exatamente no momento em que seu telefone vibrou com uma notificação do banco. Ela parou na esquina para abrir o aplicativo. Transação recusada. Acesso à conta restrito. Seu estômago se contraiu enquanto tentava acessar a conta poupança conjunta, aquela na qual havia depositado cada pagamento recebido pelos trabalhos de consultoria independente que realizara silenciosamente ao longo dos anos. Conta encerrada. Ela tirou seus 3 cartões de crédito e ligou para o número impresso no verso, apenas para ouvir uma voz automatizada, confirmando que todos haviam sido cancelados pelo titular principal. Era esse o pequeno colchão financeiro de que Diego havia falado. Tudo o que lhe restava era o dinheiro em espécie na carteira e sua pequena conta corrente pessoal, aquela que ele costumava chamar, com deboche, de sua mesada. Ela fez as contas mentalmente. Tinha pouco mais de 2.000 pesos mexicanos em uma cidade que devorava 2.000 pesos mexicanos apenas no café da manhã. Caminhou 40 quarteirões sob o frio, com sua pequena bolsa pendurada no ombro até chegar ao prédio onde morava. O porteiro, um jovem chamado Tomás, olhou para ela com profunda pena e constrangimento. Gaguejando, explicou que a administração havia alterado os códigos de acesso por ordem do Sr. Montes e que seus pertences seriam enviados para um depósito, do qual ela receberia um número de protocolo para retirada. 12 anos de casamento reduzidos a um número de protocolo que ela teria de pagar para recuperar com um dinheiro que já não possuía. Ofelia poderia ter gritado ou chorado no saguão, mas a mulher que precisava da aprovação de Diego para se sentir real havia desaparecido. "Está tudo bem, Tomás", disse calmamente. "A culpa não é sua." Ela se virou e voltou para o frio da cidade, recusando-se a desperdiçar sua voz com pessoas que já haviam decidido que ela não importava. Caminhou durante 3 horas, não porque tivesse um destino em mente, mas porque parar parecia o mesmo que desistir completamente. A cidade de Monterrey seguia seu ritmo habitual ao redor dela, com táxis amarelos cortando esquinas e multidões apressadas cruzando as ruas. Ofelia caminhava como um fantasma em sua própria vida, enquanto sua respiração formava pequenas nuvens brancas no ar gelado e sua mente fazia cálculos sem parar. 2.114 pesos mexicanos. Esse era o valor exato que ela conferiu 3 vezes sob a luz de um poste. Por fim, encontrou um hotel de categoria média, um lugar onde jamais teria entrado em sua vida anterior, mas que poderia pagar em dinheiro por 72 horas, desde que fosse extremamente cuidadosa com seus gastos. O jovem da recepção olhou para ela com certa desconfiança ao vê-la pagar em dinheiro e sem bagagem, mas ela sustentou seu olhar com uma firmeza que dissipou qualquer pergunta. O quarto era pequeno, e a janela dava para uma parede de tijolos escuros. Ela se sentou na beira da cama e deixou que o silêncio a envolvesse. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de sua irmã Rosa, de Oaxaca, perguntando se ela estava bem depois de ver uma publicação na página da empresa de Diego. Ofelia sabia que Diego já estava controlando a narrativa, pintando a si mesmo como um cavalheiro injustiçado. Ela decidiu não ligar para Rosa. Se ouvisse uma voz gentil naquele momento, desmoronaria e não podia se dar ao luxo de quebrar. Limitou-se a responder com uma mensagem curta, prometendo explicar tudo em breve. Abriu seu notebook, o único objeto de verdadeiro valor que havia colocado na bolsa naquela manhã, sem imaginar que ele se tornaria sua tábua de salvação. Ela tinha 3 problemas imediatos: abrigo, dinheiro e a necessidade urgente de conseguir um trabalho. Não trabalhava oficialmente desde os 31 anos. Tinha um mestrado em administração de empresas e 3 anos de experiência real em consultoria antes de conhecer Diego. Mas passara a última década administrando silenciosamente o império social e estratégico do marido. Nada disso aparecia em seu currículo. Passou horas enviando candidaturas para pequenas empresas, boutique de consultoria,
tentando apresentar sua lacuna profissional de 10 anos como apoio à carreira de um alto executivo. Até o meio-dia do dia seguinte, havia recebido 2 respostas educadas, porém definitivas, recusando sua candidatura por estar qualificada demais ou por não possuir experiência recente. Ela fechou o notebook e permitiu a si mesma 30 segundos de pura frustração, pressionando as palmas das mãos contra os olhos e respirando profundamente. Depois, abriu a tela novamente. A abordagem tradicional estava fracassando porque partia do princípio de que ela começava do zero, quando, na realidade, começava da invisibilidade. Precisava mirar empresas com problemas estruturais, empresas sobre as quais ouvira falar nos jantares de Diego, onde os homens conversavam acreditando que ela era apenas um enfeite encarregado de encher suas taças de vinho. Ela estava escrevendo o 3º nome de sua lista quando o telefone tocou. Era um número desconhecido, com o código de área da cidade. Seu instinto lhe disse para atender. Do outro lado da linha, uma voz feminina, profissional, perguntou se estava falando com Ofelia Cruz. Meu nome é Sofia Pérez, disse a voz com precisão impecável. Sou assistente executiva de Eduardo Castilho, presidente da Castilho Logística. Ele me pediu que entrasse em contato diretamente com a senhora. Gostaria de se reunir com ele ainda hoje? Ofelia ficou paralisada. Ela se lembrava vagamente do nome daquela empresa de médio porte que não era listada na Bolsa de Valores. Quando perguntou por que o Sr. Castilho queria vê-la, Sofia respondeu que ele já sabia que ela faria essa pergunta e que a resposta era simples. Ele lhe deve um favor. Eduardo havia mencionado especificamente um memorando de reestruturação em Coahuila, um episódio ocorrido anos antes, no qual Ofelia, entediada em um canto, corrigiu um modelo de alocação de custos de um desconhecido em um guardanapo de coquetel em apenas 20 minutos. Foi apenas um guardanapo, disse Ofelia, ainda sem acreditar. Foram apenas 20 minutos. Não foi nada. A assistente respondeu sem hesitar. Aqueles 20 minutos salvaram a empresa dele. Podemos estar onde a senhora está em 20 minutos, se estiver disponível. Ofelia olhou para a parede de tijolos, para sua calça recém-passada e para os 2.000 pesos mexicanos que ainda lhe restavam. Aceitou a proposta imediatamente. Usou aqueles 20 minutos para trocar de roupa, vestir sua melhor blusa e prender o cabelo em um penteado que transmitia absoluto controle. Desceu até o saguão, onde Sofia Pérez já a aguardava. A assistente era uma mulher magra que transmitia eficiência em cada gesto e a cumprimentou com um respeito genuíno que Ofelia agradeceu em silêncio. O carro preto atravessou rapidamente a cidade até os escritórios da Castilho Logística, um edifício discreto que refletia a riqueza verdadeira, sem ostentação. Eduardo Castilho a recebeu em uma sala de reuniões privativa. Era um homem de cerca de 50 anos, vestido com um terno escuro, sem gravata e com um rosto moldado por anos de decisões difíceis. Você está melhor do que eu esperava, disse ele como forma de cumprimento. Ofelia respondeu friamente que não considerava aquilo um elogio. Eduardo explicou que sabia de tudo sobre o divórcio ocorrido no dia anterior, porque tinha pessoas encarregadas de prestar atenção aos detalhes relevantes. Contou que havia passado anos procurando a mulher do guardanapo, mas que o sobrenome Montes tornara essa busca muito mais difícil. Agora, porém, estava pronto para fazer negócios. Eduardo lhe ofereceu um cargo sênior de estratégia, não um estágio nem um período de teste. A Castilho Logística estava expandindo suas operações para 3 novos mercados simultaneamente e precisava de alguém capaz de enxergar o panorama completo, sem lealdade às estruturas já existentes. O acordo é o seguinte, disse Eduardo com firmeza. Você não vai se esconder atrás do meu nome. Vai conquistar sua própria credibilidade dentro desta empresa. Se fracassar, vai embora. Sem demonstrar qualquer emoção, Ofelia impôs sua própria condição. Queria receber um salário justo durante os primeiros 90 dias e, depois desse período, renegociariam todo o pacote de remuneração com base nos resultados concretos. Não quero ser alguém com quem você seja generoso. Quero ser alguém que você não possa se dar ao luxo de perder. Eduardo sorriu discretamente e aceitou. Sua nova vida acabava de começar. O apartamento mobiliado no bairro de Mitras, sugerido por Eduardo, era modesto, mas infinitamente superior ao quarto de hotel. E, mais importante, tinha uma janela voltada para uma rua cheia de vida. Ofelia pagou o primeiro mês usando grande parte dos 2.000 pesos mexicanos que ainda possuía, ficando praticamente sem margem para erros, mas sentindo uma liberdade avassaladora.
Sentou-se na beira da cama, abriu o notebook e passou 4 horas absorvendo cada informação pública disponível sobre a Castilho Logística. Fez anotações frenéticas em um bloco de papel amarelo, desenvolvendo uma hipótese preliminar sobre uma fragilidade estrutural no modelo atual de expansão da empresa. Queria chegar ao primeiro dia de trabalho não como uma iniciante, mas como uma força analítica plenamente formada e pronta para atuar. Às 6 da manhã já estava acordada. Às 7h58 atravessou as portas da empresa. Sofia Pérez entregou seu crachá e informou que Eduardo a havia incluído na reunião da equipe permanente marcada para as 9 horas. Quando Ofeli entrou na sala de reuniões do 12º andar, a temperatura pareceu cair. 5 homens e uma mulher. Camila Sanches, diretora de operações. Olharam para ela com uma mistura de curiosidade e desconfiança profissional. Eduardo entrou, anunciou sua chegada sem maiores explicações e deu início à reunião. Ofelia permaneceu completamente em silêncio, preenchendo 3 páginas de anotações detalhadas enquanto a equipe apresentava seus planos de expansão para o Sudeste Asiático e uma aquisição no setor de cadeia do frio na Europa. Quando a reunião terminou, Eduardo pediu que Ofelia permanecesse na sala. Assim que todos saíram, perguntou o que ela havia observado. Sem hesitar, Ofelia desmontou completamente o modelo de expansão para o Sudeste Asiático, apontando que as premissas sobre acesso aos portos estavam baseadas em dados de infraestrutura desatualizados. Se prosseguissem com aquele plano, enfrentariam um gargalo logístico impossível de superar no 7º mês. Impressionado com a velocidade e a precisão de sua análise, Eduardo pediu que ela entregasse um memorando completo até o fim do dia e também lhe atribuiu a revisão dos arquivos referentes à aquisição da empresa de cadeia do frio. Antes de sair da sala, Ofelia fez um pedido. Queria trabalhar diretamente com Camila Sanches, reconhecendo que a diretora de operações era a pessoa mais competente naquela sala e que preferia conquistar seu respeito de frente em vez de evitá-la. Às 9h45, ela já estava em seu escritório de vidro, reconstruindo do zero a análise sobre os portos. Terminou o documento de 4 páginas às 2 da tarde e o enviou para Eduardo, que respondeu quase imediatamente, elogiando sua descoberta. Às 16h15, Camila Sanches apareceu à porta de seu escritório. De braços cruzados, Camila a avaliou com cautela. Ofelia foi direta. Preciso de alguém que me diga quando eu estiver errada. Você conhece a realidade desta empresa. Eu acabei de chegar. Não vamos fingir que estamos na mesma posição. Essa honestidade brutal desarmou Camila, que se sentou e lhe mostrou o modelo de reestruturação nacional, revelando problemas operacionais que tentava fazer o conselho enxergar havia 8 meses. As duas trabalharam juntas até às 18h30, construindo o início de uma aliança formidável. Ofelia percebeu que o problema não era que Eduardo não escutasse Camila, mas sim que a realidade operacional e a linguagem financeira eram 2 dialetos diferentes. E Ofelia sabia exatamente como traduzir um para o outro. Naquela mesma noite, em seu apartamento em Mitras, Ofelia revisou os arquivos da aquisição da empresa de cadeia do frio e descobriu uma anomalia. A empresa-alvo estava subavaliada em 14% por causa de um passivo contratual que todos haviam interpretado erroneamente como permanente, quando, na realidade, expiraria em apenas 11 meses. Ela enviou uma mensagem para Eduardo já tarde da noite. Ele exigiu ver o contrato original logo na manhã seguinte. No dia seguinte, com o contrato original em mãos, Ofelia confirmou sua hipótese com 100% de certeza. Quando entrou na sessão de trabalho ao meio-dia, a atmosfera da sala havia mudado completamente. Os olhares desconfiados haviam se transformado em um respeito evidente. Camila lhe dirigiu um discreto aceno de cabeça do outro lado da mesa, um gesto que Ofelia recebeu como uma medalha de honra. As semanas passaram voando, repletas de decisões complexas, análises profundas e um nível de exigência intelectual que a fazia sentir-se viva de uma maneira que havia esquecido completamente. Ela deixara de ser uma sombra para se tornar o pilar estratégico que Eduardo sempre soubera que ela poderia ser. No 20º dia de sua nova vida, Sofia Pérez apareceu em seu escritório para informar que Eduardo precisava falar com ela imediatamente. De pé diante da mesa, Eduardo anunciou que a Castilho Logística havia sido convidada para uma mesa redonda corporativa de alto nível na região de Polanco, onde 12 empresas discutiriam estratégias globais. Uma dessas empresas era a firma de Diego Montes. Eduardo lhe ofereceu a saída mais fácil.
Se ela não quisesse enfrentar o ex-marido, poderia ficar de fora, sem qualquer consequência. Ofelia lembrou-se da mensagem condescendente de Diego e da maneira como ele a descartara, como se ela não tivesse valor algum. Sem hesitar por um segundo, recusou a alternativa. Estarei lá. Sua voz soou como aço. Eduardo olhou para ela com uma mistura de respeito e cautela. Advertiu que ela não apenas participaria do encontro, ela lideraria a posição da Castilho Logística na sala. Seria a principal voz diante de 12 das empresas mais influentes do país, incluindo o homem que acreditava tê-la destruído. Ofelia assentiu, sentindo a adrenalina substituir qualquer vestígio de medo. Durante as 24 horas seguintes, memorizou cada detalhe, cada número e cada possível contra-argumento. Estava prestes a entrar na sala mais difícil de toda a sua vida profissional. Mas, desta vez, não entraria como acessório de ninguém. Entraria como Ofelia Cruz. E Diego estava prestes a descobrir o verdadeiro tamanho do erro que havia cometido. No dia anterior à grande mesa redonda, Ofelia chegou aos escritórios às 6h45 da manhã, 15 minutos antes do horário combinado. Eduardo já estava na sala de estratégia do 14º andar, com documentos espalhados sobre a mesa e as mangas da camisa dobradas. Ele imediatamente exigiu que ela apontasse os 3 pontos mais fracos da posição da empresa. Ofelia detalhou as vulnerabilidades do modelo para o Sudeste Asiático, a avaliação agressiva da aquisição da empresa de cadeia do frio e os custos trabalhistas do Plano Nacional. Para cada problema, apresentou uma solução tática impecável, um resumo das fontes primárias para neutralizar questionamentos, um plano inicial de controle da narrativa para aquisição e uma passagem estrategicamente calculada para Camila Sanches defender a viabilidade operacional. Eduardo assentiu, satisfeito. A estratégia estava definida. O carro os deixou em Polanco pouco depois das 9 da manhã. O edifício era imponente, uma fortaleza de vidro e mármore onde Ofelia já estivera em sua vida anterior, sempre sorrindo em silêncio enquanto Diego fazia seus contatos. Ao chegar à sala de conferências, procurou seu lugar e encontrou o cartão de identificação sobre a mesa escura. Ofelia Cruz, consultora estratégica sênior, Castilho Logística. Ler seu nome impresso com um título verdadeiro, conquistado com o próprio esforço, fez uma corrente elétrica percorrer sua coluna. Ela se acomodou, organizando cuidadosamente suas pastas, sentindo que aquele espaço lhe pertencia tanto quanto a qualquer outro executivo presente. O murmúrio da sala era o som clássico do poder reunido, apertos de mão firmes, risadas contidas e avaliações rápidas. Foi então que ouviu a voz de Diego. Soava exatamente como sempre, meio tom acima do necessário, projetada para ocupar todo o oxigênio disponível. Ele estava a cerca de 6 metros de distância, brincando com outro executivo, vestindo o terno escuro que ela mesma havia escolhido para ele 2 anos antes. Ofelia não levantou os olhos imediatamente. Terminou de alinhar suas canetas, respirou profunda e tranquilamente, e só então virou a cabeça. Quando Diego finalmente voltou sua atenção para a delegação da Castilho Logística, seu olhar parou no cartão de identificação de Ofelia. O silêncio que se instalou dentro do seu campo de visão foi absoluto. A confiança cuidadosamente ensaiada desapareceu de seu rosto, substituída por uma profunda confusão e por um cálculo frenético. Ele caminhou até a mesa de Ofelia com passos cautelosos, tentando recuperar o controle da situação. — Ofelia, disse ele, com a voz desprovida de seu charme habitual. Eu não sabia que você estava na Castilho Logística. Ela o encarou com uma calma que o desarmou completamente. Estou aqui há 30 dias. Como você está, Diego? Ele murmurou uma resposta automática, visivelmente desconfortável por não possuir a vantagem da informação. Ela assentiu educadamente e voltou sua atenção para os documentos, encerrando a interação e deixando-o sem reação antes mesmo que o moderador desse início à sessão. A mesa redonda começou em um ritmo implacável. Eduardo apresentou a visão macro da Castilho Logística com precisão cirúrgica. 40 minutos depois, Diego tomou a palavra para apresentar a estratégia de sua empresa. Ofelia teve de admitir que ele continuava sendo um orador brilhante, capaz de construir narrativas financeiras envolventes que hipnotizavam toda a sala. Mesmo assim, manteve o rosto completamente impassível, analisando cada palavra dele não como uma esposa admirada, mas como uma predadora avaliando as fragilidades de seu concorrente. Anotou 3 pontos de atrito no modelo apresentado por Diego e aguardou pacientemente sua vez no bloco seguinte de discussões, sabendo que o cenário estava preparado para sua intervenção.
Quando o debate sobre aquisições em mercados emergentes foi aberto, Eduardo lhe passou a palavra apenas com um olhar. Ofelia falou durante 11 minutos ininterruptos. Sua voz, clara, firme e sustentada por dados incontestáveis, dominou completamente a sala. Ela apresentou o resumo das fontes primárias exatamente no momento certo para impedir um ataque preventivo contra os dados sobre os portos, conquistando a atenção total dos executivos, que começaram a inclinar-se para a frente em suas cadeiras, exatamente como costumavam fazer com Diego, mas, desta vez, pelo peso intelectual de seus argumentos. Quando o veterano Bernal questionou os custos trabalhistas do modelo, Ofelia executou a estratégia planejada. Passou a palavra para Camila Sanches. Camila, respaldada por 11 anos de experiência operacional ignorada, desmontou os questionamentos de Bernal em apenas 6 minutos de brilhantismo técnico. Bernal assentiu, profundamente impressionado. A forma como Ofelia passou a palavra para Camila não apenas respondeu à pergunta, mas também demonstrou uma maturidade organizacional que intimidou a concorrência. Durante o intervalo, Diego interceptou Ofelia perto da mesa de bebidas. Tentou usar um tom íntimo, confessando que não esperava que ela se reerguesse tão rapidamente. Ofelia o interrompeu com precisão cirúrgica. A porta que você deixou aberta nunca foi uma porta, Diego. Era uma janela que você podia fechar por fora quando quisesse. Não tenho mais interesse nas suas janelas. Agora eu tenho as minhas próprias portas. A segunda metade da sessão consolidou sua vitória. A doutora Alma Rios, uma das analistas mais brilhantes da sala, questionou duramente a avaliação da empresa de cadeia do frio. Ofelia, esperando exatamente por aquele momento, revelou o detalhe do passivo contratual que expirava em 11 meses, demonstrando que o valor real da empresa era 14% superior ao consenso do mercado. Ela distribuiu cópias do contrato original para todos os presentes. Diego leu o documento e seu rosto empalideceu. Sua empresa vinha avaliando exatamente a mesma negociação e não havia percebido aquele erro. Na linguagem silenciosa do alto mundo corporativo, Ofelia Cruz acabara de humilhar, do ponto de vista analítico, a empresa de seu ex-marido. Do outro lado da mesa, Eduardo Castilho escreveu apenas 2 palavras em seu caderno. Ela está pronta! A mesa redonda terminou pouco depois das 2 da tarde. Enquanto Ofelia recolhia seus documentos, vários representantes importantes aproximaram-se para apertar sua mão. Bernal elogiou a profundidade técnica de sua equipe e a doutora Alma Rios demonstrou interesse genuíno em futuras colaborações. Ofelia agradeceu cada elogio com profissionalismo, mas, pelo canto dos olhos, observava Diego. Ele guardava sua pasta em silêncio, com os ombros tensos e uma postura que denunciava um profundo desconforto. Quando deixou a sala sem se despedir, Ofelia sentiu que um enorme capítulo de sua vida finalmente se encerrava, não com um gesto dramático, mas com a serenidade limpa de algo definitivamente concluído. No carro de volta, o clima era de uma vitória silenciosa. Eduardo quebrou o silêncio apenas para confirmar aquilo que todos na sala já sabiam. O mercado acabara de reconhecer o talento que a Castilho Logística tinha em sua equipe. O telefone de Ofelia vibrou. Era Rosa. Sua irmã, eufórica, contou que a doutora Alma Rios havia publicado nas redes profissionais sobre a brilhante análise do contrato, marcando a empresa. Com a voz embargada, Rosa finalmente compreendeu que sua irmã não apenas sobrevivera à devastação do divórcio, mas havia se reinventado como uma força extraordinária. Ofelia prometeu visitá-la em Oaxaca muito em breve, saboreando pela primeira vez o doce gosto de sua independência absoluta. 6 semanas depois da mesa redonda em Polanco, a aquisição da empresa de cadeia do frio foi oficialmente concluída exatamente pelo preço e com a margem de 14% que Ofelia havia calculado naquela madrugada solitária. O sucesso foi tão absoluto que o Conselho de Administração da Castilho Logística exigiu uma apresentação formal da responsável pela análise. Eduardo informou que seria ela mesma quem faria a apresentação diante do Conselho, recusando qualquer tentativa de assumir o mérito por seu trabalho. Ofelia passou 3 dias aperfeiçoando cada slide, trabalhando lado a lado com Camila, que, graças ao impulso dado por Ofelia, começava a negociar sua própria promoção para a alta direção. A equipe estava mais forte do que nunca. A apresentação diante do conselho foi impecável.
Diante de 8 experientes diretores, Ofeli apresentou os números, as estratégias de integração e o cronograma com uma autoridade que não deixava espaço para dúvidas. Gilberto Herrera, um homem de 70 anos e uma lenda das finanças do país, perguntou sobre o intervalo de 10 anos em seu currículo. Ofelia não se desculpou. Explicou que havia passado uma década observando, por dentro, uma das operações financeiras mais complexas do país, escolhendo aprender em silêncio até estar pronta para agir. Impressionado com sua firmeza, Gilberto voltou-se para Eduardo e declarou que havia chegado o momento de renegociar de forma significativa a remuneração daquela mulher. Eduardo sorriu e concordou, confirmando que isso já fazia parte de seus planos. Naquela mesma tarde, ao chegar ao apartamento em Mitras, Ofelia encontrou 3 caixas de papelão no saguão. Eram seus pertences, embalados por Tomás, o porteiro de seu antigo prédio, seguindo ordens de Diego. Ela abriu as caixas sobre a mesa da cozinha. Entre livros antigos e roupas encontrou o anel de sua avó, que colocou imediatamente na mão direita, desafiando as antigas críticas do ex-marido sobre sua estética. Também encontrou uma fotografia sua aos 29 anos, pouco antes do casamento, com um olhar firme e desafiador de alguém que conhecia o próprio valor. Colocou a fotografia sobre a prateleira da janela. Ela havia voltado a ser aquela mulher, mas agora armada com uma sabedoria inestimável. Na sexta-feira à noite acontecia a gala beneficente de infraestrutura logística, o evento social mais importante da temporada. Ofelia já havia participado dessa gala 6 vezes no passado, sempre como a sombra sorridente de Diego. Desta vez, chegou acompanhada por Eduardo e Camila e foi oficialmente apresentada como a principal estrategista por trás do recente sucesso da Castilho Logística. As interações já não eram cortesias vazias, eram conversas consistentes sobre mercados europeus e expansão portuária. No meio de uma conversa com o diretor de uma fundação, Ofelia sentiu a pressão inconfundível de um olhar conhecido. Virou-se lentamente e encontrou Diego a poucos passos de distância, segurando uma taça de cristal. Diego estava acompanhado de Valéria, que fingia prestar atenção a outra conversa enquanto observava, tensa, o reencontro. Ele aproximou-se de Ofelia quando ela ficou sozinha por um instante. Sua arrogância havia desaparecido, substituída por uma resignação desconfortável. Você está brilhando, disse ele em voz baixa. Passei a noite inteira vendo as pessoas se aproximarem de você. Cometi um erro enorme. Ofelia o encarou sem rancor, mas também sem o menor vestígio de nostalgia. Você cometeu vários, respondeu calmamente. Diego confessou que a havia subestimado durante anos. Finalmente, depois de mais de uma década, o homem que tentara apagá-la compreendia que ela era a verdadeira arquiteta do império que ele reivindicava como seu. Sinto muito, disse Diego. E Ofelia soube que ele estava sendo sincero. Mas também soube que aquele pedido de desculpas já não tinha peso algum em sua vida. Eu sei. Cuide de si, Diego. Ela se virou e caminhou em direção à multidão sem olhar para trás. Deixou a gala às 22h30, seguindo apenas o próprio ritmo. Enquanto o táxi a levava de volta pelas ruas iluminadas de Monterrey, contemplou seu reflexo na janela. A cidade, com toda a sua imensa indiferença, já não lhe parecia cruel. Parecia uma tela infinita. Ela aprendera que o silêncio não precisava ser sua missão. Podia ser apenas o tempo necessário para afiar a espada. Ela havia construído sua própria mesa. E o mundo inteiro agora estava pedindo uma cadeira. Ela não precisava mais que ninguém escrevesse sua história, porque, finalmente, a caneta estava em suas próprias mãos.